Então, esse vídeo aqui vai ser sem roteiro, então provavelmente vai ficar muito embolado, porque meu cérebro funciona assim, uma hora eu penso uma coisa, outra hora eu penso em outra coisa, aí uma ideia contradiz a outra, parece que são dois seres que ficam brigando, e aí a gente não chega em conclusão nenhuma. Mas aí sou eu, tá ligado? E eu queria falar sobre o meu objetivo. O que que eu quero pro futuro? Porque eu não sei muito o que eu quero como vocação, entendeu? Como trabalho. Por exemplo, eu tô gravando vídeo, sim, mas geralmente quando você grava um vídeo, você tem algum nicho, você faz uma coisa, né? Jogos, animes, séries, você tem alguma coisa nichada. Mas no caso eu não tenho nicho. Eu não tenho um interesse certo pra alguma coisa. E na verdade é isso, eu não tenho uma paixão. Por exemplo, eu gosto de desenhar. Tô desenhando e agora eu tô nisso. Mas mesmo assim não sou toda hora desenhando e tal. Eu gosto de só pra passar o tempo. Jogava bola também, mas assim, nunca foi uma paixão, uma coisa que era obcecado. Se alguém for conversar comigo, não vai, nossa, Eduardo, como é que você sabe tanto desse conteúdo? Eu não vou oferecer esse tipo de informação pra pessoa. Geralmente o que eu tenho a oferecer são meus queridos ouvidos. Eu vou ouvir ela e falar, nossa, que legal. Porque eu vou gostar do assunto dela. Justamente por eu não saber de tanta coisa, eu gosto de escutar as pessoas. Droga. Eu gosto de escutar as pessoas. E assim, eu tenho umas neurose na cabeça, umas ideias assim que eu sinto mais ou menos quando eu tô indo pro caminho certo e quando eu tô indo pro caminho errado. Não é um sexto sentido. É tipo algum sexto sentido. É tipo uma intuição, entendeu? E assim, eu nunca seguia. Sério, eu nunca seguia minha intuição. Como é que pode? E eu sempre me ferrei. Porque geralmente, não é que eu sou o rei, sempre tô certo, mas acho que é o certo pra mim. Geralmente eu sei o que é certo pra mim. Eu acho. Também não sei. Por isso, mano, é isso que eu tô falando. Quando eu falo alguma coisa, vem o meu cérebro e contesta. Será mesmo que você sabe? Aí fica nessa briga. Então, não leve o que eu falo como certeza. Porque eu não tenho certeza. Então é assim, não pode me levar a sério. Mas o exemplo principal seria o meu objetivo, que eu quero alcançar a liberdade. Justamente pra ser eu fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, de conversar comigo mesmo, de ter esse monólogo, pensar do jeito que eu quiser, entendeu? Porque eu sou muito influenciável. Toda hora chegava alguém e falava, Eduardo, você tem que fazer isso aqui. Aí eu fazia, Eduardo, faz isso aqui. Eu sou muito fácil de convencer e como me enxergam? Me enxergam um lobinho. Um lobinho que nunca saiu da caverna, entendeu? Eu tenho muito medo das coisas e eu não aprendi nada. Eu não sei como que funciona a vida. E eu tenho muito medo de viver. Mas ao mesmo tempo, eu tenho muita vontade de viver. Eu tenho vontade de ter essa liberdade. E às vezes eu pensava, o que é liberdade, né? Porque vejo vídeos, por exemplo, de gente bebendo, fumando, se drogando pra caramba. E, por exemplo, parece que não tá vivendo. Parece que tá fugindo, entendeu? Claro, na minha concepção. Mas eu enxergo isso como se estivesse fugindo, entendeu? De tudo. Igual a gente faz na rede social, ou o que eu faço. Mas de um jeito mais pejorativo, talvez. E como eu disse, eu tenho duas pessoas na minha cabeça. E eu fico pensando, caramba, eu quero viver isso. Eu quero viver essa vida de luxo que os milionários, esses coaches falam. Mas às vezes eu penso, será que realmente eu quero viver isso? Se eu tivesse todo esse dinheiro, eu iria decidir viver essa vida? Porque eu tenho bastante princípios definidos que minha mãe passou pra mim. Então eu ficava pensando, o que é o certo? O que eu deveria fazer? Será que eu deveria tentar esse luxo e ter grandes objetivos, igual eu falo? Ou me sustentar com pouco? Porque eu não quero estagnar. Acho que a ambição que vem da gente é você olhando pra vida de outra pessoa. É igual quando eu falo que a vida precisa de problemas pra ser divertida. Mas se não existisse problemas, você não sentiria falta dele. Então eu fico pensando o que eu quero, o que eu desejo. Porque justamente eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que é o meu desejo. Eu não sei se meus pensamentos são meus, se os meus desejos são meus, ou se foi ensinado pra mim. Então, com um monte de dúvida na cabeça, o que que a gente faz quando se encontra em uma bifurcação e não sabe pra onde ir? Se você não tem nenhum lugar pra onde ir, sei lá, quando você se encontra numa decisão, o que que você faz? Você segue a intuição, ou não, ou você segue a razão, mas eu decidi seguir a intuição, porque eu não sigo ela. Teve um aniversário meu, de quando eu era pequenininho, que meu tio me levou no shopping pra eu comprar um controle. Na verdade, meu objetivo era comprar um controle, porque tinha ganhado um Xbox e tinha um controle ruim. Então, precisava de dois controles pra jogar com os outros, né? Com os amigos. A gente foi no shopping, entrou na loja. Eu falei, eu quero esse controle.
Eu te falo: "Você tem certeza?" E pronto. Daí minha cabeça surtou: "Será mesmo que eu tenho certeza?" E no final eu voltei pra casa com um bastão da Tartaruga Ninja que não fazia nada e deve ter custado uns R$ 20. E tipo, é isso que eu quero. Eu cansei de ser moldado pelo ambiente. Tudo parece que as escolhas que eu tô tendo não são minhas. Em relação também de conversar com as pessoas, às vezes dar risada sem você não ter achado graça. Mas você tem que ser educado, no caso. Não é que, eu odeio, eu sou falso. Mas eu não quero fazer a pessoa se sentir mal por eu não ter achado a piada dela engraçada. Ou vice-versa, entendeu? É assim que funciona socializar. Quando a pessoa fala com você, ela quer ter uma resposta. E eu não sou o cara das respostas. Então, tentando com essas ideias, pensando o que que eu quero, o que que eu quero pro futuro, qual o meu desejo. Eu quero ter liberdade, eu quero ter uma casa, eu quero morar sozinho pra não ter essas influências. Eu achava que eu era triste. Falava: "Caramba, eu sou depressivo, uai." Mas não, eu descobri que eu sou feliz. Quando eu descobri isso, agora, nesse momento que eu tô ficando sozinho, eu decidi seguir minha intuição de falar: "Pô, cara, toda hora eu tô rodeado de pessoas dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que vestir e sofrendo tanta influência e ficando mal pelo meio." E aí eu falei: "Eu vou tirar um tempinho pra mim e pensar o que que eu quero." E tá funcionando. Teve dias que a casa tava vazia e eu tava rindo comigo mesmo. Talvez isso seja ruim, mas não sei. Eu tava feliz. Ouvia alguma coisa e ficava entusiasmado, assistia alguma coisa e ficava: "Nossa, que coisa maneira." E aí eu ia conversar com alguém e ela tava mal, ou ela tava infeliz com a vida dela, ou ela tinha passado por um problema, ou simplesmente não estava na mesma vibe que a minha. E aí eu ficava mal também. Era tipo: eu tô aqui dentro de casa, tô feliz, tô tranquilo. E eu saía pra rua pra conversar com meus colegas e voltava mal. Não porque são mais pessoas, mas porque eu me sinto sozinho. Não compartilho dos mesmos gostos. Não vejo eles gostando das mesmas coisas que eu e tendo a mesma forma de pensar que a minha. Então por isso eu me sinto só. Mas talvez seja só uma forma de reafirmar o que a gente tá pensando, né? Porque a gente tem isso. Sempre fica procurando um grupo pra participar, pra se reafirmar nossas ideias. Por exemplo, sei lá, Bolsonaro, Lula. Bolsonaro anda com Bolsonaro, Lula anda com Lula. Essas coisas aí, todo mundo tem um grupo e talvez eu queira um grupo. Mas aí eu entendi que eu não sou triste, eu não tô mal. É que quando você não encontra pessoas parecidas com você, aí sim você se sente mal. E cara, isso é muito interessante. Olha essas ideias aqui que eu tô tendo agora e pensando. Pô, talvez eu nunca teria essas ideias. Parece que as coisas vão se organizando na cabeça. E tendo esses momentos sozinho, eu tô descobrindo várias coisas. Por exemplo, essa vontade que eu tenho de arrumar um grupo é justamente porque eu ainda tenho gente ao meu redor. Quando a casa tá vazia, eu tô aqui tranquilinho, feliz, pensando em alguma coisa, fazendo alguma coisa, catando alguma coisa pra fazer. O tédio faz eu agir. Eu vou ter alguma ideia. Mas quando eu tenho alguém em casa, eu não sei por quê, mas eu sempre tento me comunicar. É um instinto mais forte que eu. E o que acontece? Não dá certo, porque as pessoas não são iguais. Então eu falar de uma coisa que eu gosto e a outra pessoa não tá nem aí para o que você gosta, não é ruim. Eu entendo, ela é outra pessoa, ela não tem os mesmos interesses. Mas aí vem pra mim um sentimento ruim, porque eu fico: "Caramba, será que eu sou chato?" Mas não, não sou chato. Ou talvez seja. Não sei. É só que as pessoas são diferentes e têm gostos diferentes. Então, esse desejo que eu tenho de tirar essas correntes de influências externas, tipo, ir no mercado e a pessoa olhar pra minha cara de algum jeito e eu ficar mal por causa daquilo. Por exemplo, eu gosto muito de usar touca, dane-se se tá calor ou frio, eu gosto de usar. Então, eu só não saio pra rua porque eu sei que vai ter um monte de gente te olhando estranho e isso é muito ruim. Mas como a vida não é minha ainda, eu acho que eu não tenho controle e talvez se eu conseguisse pegar esse controle, ter esse controle da minha vida, eu tacaria o dane-se, a vida é minha, eu pago minhas contas e essas coisas. Mas a vida não é minha e eu sinto que eu não tenho controle e eu tenho que ficar me adaptando às pessoas, entendeu? Senão você é pisoteado. Eu não tenho esse controle de tacar o dane-se. Todo mundo tá na sua própria, pensando em si mesmo, né? Todo mundo tá na sua cabeça pensando em si mesmo. Mas isso é mentira e é verdade. Porque realmente, daqui a pouco ela vai estar pensando na conta dela pra pagar, ou dane-se que ela vai estar pensando na vida dela. Mas ela vai olhar pra você e vai soltar uma risadinha. Isso, ou qualquer outra reação, se você for diferente do comum.
Isso foi estranho. Se você for diferente, e justamente eu quero ficar rico pra não ter influência de ninguém, tacar o dane-se, mas de um jeito não ruim. Porque geralmente quando a gente fala tacar o dane-se, é aquela pessoa muito babaca que não liga pras pessoas, mas eu não quero ser isso. E minha mãe me ensinou que essa pessoa muito babaca não se chama ter liberdade, se chama ter libertinagem, que é ferir a moral e tacar o dane-se pra liberdade dos outros. Não, eu quero ter respeito, mas eu quero viver a minha vida. E pobre, não tem como eu fazer isso, porque assim, trabalhando no mercado ou qualquer outro lugar do tipo, eu sempre imagino mercado, porque eu acho que vai ser que eu vou trabalhar há algum tempinho, provavelmente ano que vem. Acho que trabalhar socialmente, qualquer coisa que envolve o social, você precisa se adaptar, entendeu? Ou igual falam, colocar uma máscara. Você precisa colocar uma máscara para ser social. Você não é você mesmo. Porque acho que não é bom ficar compartilhando tudo que você é, né? A gente não compartilha todos os nossos pensamentos justamente porque cada um vive no seu mundo. Somos sozinhos. Mas como estamos em grupo, a gente fica influenciando um ao outro. E eu quero ser uma coisa, entendeu? Eu tenho uma ideia do que eu quero pra minha vida. E aí eu não tenho pessoas em volta que têm a mesma ideia, que têm o mesmo conceito que eu quero. E aí eu me sinto mal, porque parece que eu sou anormal. Mas não, o mundo é muito grande, tem muitas pessoas que têm o mesmo desejo que o meu. E de vez em quando eu encontro pessoas que têm o mesmo pensamento. Eu falo, caramba, essa pessoa pensa igual a mim. E eu acho que se a pessoa pensa igual a mim, a gente não consegue se conectar justamente porque eu sou estranho. Sei lá, eu adquiri um medo de perder isso que eu ganhei agora, nesse momento. Eu não quero me perder mais. Eu nem me achei, mas eu não quero me perder. Porque essa sensação é boa. Igual quando eu trabalhei por um tempo pescando e eu conseguia um dinheirinho. E eu comprava uma coisa e ela chegava e era totalmente decepcionante. Mas eu não me sentia mal por ter gastado dinheiro, porque o dinheiro foi meu. Ou quando eu cometo algum erro, eu falo, caramba, eu errei, mas tudo bem. Mas agora quando você comete um erro em grupo, você é condenado. Seu burro, você errou. Não que isso seja um erro, às vezes é até divertido, mas tem hora que você leva umas bronca por ter errado e essa sensação é muito ruim. Então eu imagino quando eu tiver minha própria casa, eu ter que cuidar de mim mesmo, vai ser uma experiência talvez ruim, mas vai ser boa porque vai ser eu que tô errando e eu que tô aprendendo. Eu acho que ficar sozinho me traz de leveza. Eu acho que eu não enxergo as coisas pesadas. Não tenho certeza, mas eu acho que quando eu tô só, eu vejo as coisas leve. A vida fica leve pra mim. E é isso que eu quero alcançar. Eu quero ter mais momentos comigo, mais momentos pra focar nos meus hobbies, mais momentos pra focar em mim. Acho que eu perdi muito tempo. Assim, eu tive vários grupos de amigos e eu me perdi neles. Eu criei minha identidade neles, mas a minha identidade não tá fora. Tá em mim a minha identidade. Eu tenho que procurar em mim as coisas que brilham meus olhos. Pelo menos é o jeito que eu tô pensando e estou seguindo a minha intuição. E quando eu me livrar dessas correntes que eu tenho, esses pensamentos que me limitam, eu sinto que eu tô numa prisãozinha, que eu não posso fazer aquilo, não pode agir daquele jeito. Se eu errar, vai dar ruim. Alguém atrapalhando minhas decisões, falando, tem certeza que isso tá certo? Não é culpa dela, eu entendo. Ela tá tentando me ajudar. Por enquanto, eu não sou uma pessoa tão, como que fala? Decisiva, uma pessoa tão confiante nas minhas decisões. Então só tem confiança quando realmente eu tô decidindo. Eu chego ali, pá, e escolho. Quando a pessoa chega e fala, tem certeza? Pronto. Aí meu pensamento embola tudo. Então, quando eu tiver independência e liberdade com dinheiro, eu finalmente vou ter uma liberdade para decidir o que eu tô fazendo sem um peso na consciência. Eu vou conseguir decidir, tomar decisões, agir do jeito que eu quero, fazer o que eu quero, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A vida é uma só, é única. E tipo, um cachorro não fica pensando em como ser um cachorro. Então, eu sei que a gente transcendeu isso, passou disso. E a gente tem que, sim, refletir, aprender com outras pessoas. Mas eu acho que ainda tem um instinto em mim que me faz escolher a coisa certa. Ou talvez não exista a coisa certa, mas pode ser a coisa certa pra mim. A gente é diferente. Eu quero ter paz. Igual eu imagino ir pra faculdade. Agora, por obrigação, não. Nem a pau que eu volto pra uma sala de aula. Mas eu imaginava assim, e se eu tivesse todo o dinheiro do mundo? Com certeza eu iria pra uma faculdade. Porque se o professor mandasse eu fazer uma tarefa muito chata e eu olhasse para aquilo e falasse, não tem utilidade ou eu não quero aprender aquilo, eu simplesmente não faria.
e ia focar nas coisas que: "Nossa, isso aqui você falou é interessante, então vou me aprofundar. E isso aqui que você falou, eu não tô interessado agora, então não vou procurar". E a faculdade seria algo muito legal, igual a escola também, seria muito legal se eu olhasse para aquilo e falasse: "Eu não preciso disso e eu não quero fazer". E de repente, em outro momento, eu ia querer fazer, entendeu? Eu ia fazer as coisas que eu quero. Eu sei que tem responsabilidade, mas as coisas seriam diferentes, eu acho. Eu não sei de nada não, tem muito pensamento, e vai ficar muito longo, mas é isso aí, entendeu? Eu quero paz, eu não quero ter preocupação do que eu tenho que fazer, de conta pra pagar, pessoa pra eu me justificar, nem financeiro e nem social. Sei que os 2 são importantes, mas eu quero minha paz, eu quero viver com esse eu que encontrei, que eu me divirto com ele e eu não preciso de mais nada. Acho que é assim que eu quero viver, uma coisa meio aleatória, quando você é criança e tá deitado na cama e simplesmente um dia você acorda e fala: "Vou assistir Manual do Mundo", e resolve fazer uma experiência muito louca. Ou quando acordava e olhava pro meu guarda-roupa, olhava lá pra minhas camisas todas e resolvia fazer a arte do Arte Ataque que eu vi, não lembro onde passava, mas eu assistia Arte Ataque e jogava tudo no chão, eu levava um esporro da minha mãe porque eu fiz aquilo. É viver como uma criança, mais ou menos, entendeu? É isso aí. Quando eu era criança eu não pensava em nada, eu não pensava no futuro e não pensava no passado, eu só vivia, olhava pro meu teto e do nada vinha uma ideia na cabeça de fazer alguma coisa. Eu vou desenhar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou assistir algo, eu vou rabiscar a parede, eu vou me pendurar no guarda-roupa, eu vou brincar com o cachorro, entendeu? Uns pensamentos aleatórios que vinha do nada, porque eu estava fazendo nada. Eu acho que é isso aí, eu quero ter dinheiro pra virar um vagabundo prêmio. Eu quero exercer o meu livre-arbítrio e montar o meu próprio ambiente que vai me moldar. Cadê sou eu, parceiro? Me deixa ser eu.